Bom, bom, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à nona sessão do primeiro período ordinário da 13º ano da 15ª legislatura Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 28 de março de 2023. Peço um minuto de silêncio para que todos façam suas orações. Foi, quebrou. O cara só vai vir 10 dias o prazo para voltar. Quebrou de novo aí? Não foi o cara doido que foi que passou no projeto. Foi? Quebrou, doido, quebrou. Passado um minuto de silêncio, passa a palavra ao segundo secretário, vereador Zé Elias, para que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos, colegas vereadores, público presente, público de casa. Ata da 7ª sessão do primeiro período ordinário do 3º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 7 de março de 2023, às 10 horas do dia 7 do mês de março do ano 2023, no seu prédio, sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Carlos Monteiro Marinho da Costa, Gessé Azevedo de Andrade, José Mário Medeiros Bezerra Júnior, Luiz Francisco de Assis Júnior, Manuel José da Silva, Tiago de Lima Américo, estando ausente os senhores vereadores Claudemir Pedro de Oliveira, Edelso Bezerra Lins, Joelson Gonçalves Jesus dos Santos, José Palmeira da Silva Filho. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton Aguiar, secretariado pelo vereador José Mário e Luiz Francisco. Ao constar e haver número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer uso de suas orações. E em seguida solicitou ao segundo secretário, o vereador Luiz Francisco, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual em seguida foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando seguimento aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador José Mário, que fizesse a chamada dos vereadores e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou do requerimento de número 1415/2023, da indicação de número 3/2023 do projeto de resolução número 4/2023, da emenda modificativa ao projeto de lei número 4/2023 e do projeto de lei número 4/2023, terminada com a leitura do expediente, e antes a presidência passa a fazer os trabalhos e ordem do dia. Os vereadores autores das proposições lidas no expediente usarão a palavra para solicitar a urgência das referidas proposições, assim como o projeto de lei de número 4/2023 e a solicitação de urgência foram postas para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Com isso, ficou assim formada a pauta de ordem do dia, requerimento 1415, indicação de número 3, projeto de resolução número 3 e 4, e da emenda modificativa ao projeto de lei número 4. Esse projeto de lei número 4 da Prefeitura Municipal e o requerimento 14 de autoria do vereador Gessé Andrade formula apelo ao prefeito para que, através da secretaria competente, realize serviço de instalação de aparelhos de ar-condicionado no prédio que funciona no Centro Integrado de Transtorno do Aspecto Autista. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado à unanimidade em única votação. O requerimento de número 15/2023 do vereador José Mário formula apelo ao prefeito para que a realização do estudo juntamente com o setor financeiro
da Prefeitura Municipal da Ilha Itamaracá, visando a possibilidade de conceder reposição salarial a todos os servidores e estáveis deste município. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado à unanimidade, em única votação. A indicação de número 3, de autoria do vereador Ailton Aguiar, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da sua assessoria jurídica, envie o projeto de lei de apreciação desta casa, instituindo no âmbito do município da Ilha Jurídica, envie o projeto de lei para apreciação dessa casa da Ilha Itamaracá, o Conselho Municipal da Juventude. A mesma, após a sua leitura, foi posta para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade, em única votação. O projeto de resolução de número 3, de autoria do vereador José Mário, faz a concessão do título de cidadão honorário da Ilha Itamaracá ao padre Nilson Lourenço da Silva. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade, em única votação. O projeto de resolução de número 4, de autoria do vereador Manuel José, faz a concessão do título de cidadão honorário da Ilha Itamaracá ao doutor Henrique Costa da Veiga Seixas. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, quando, na ocasião, o seu autor usou a palavra para reforçar a justificativa da proposição, o qual, em seguida, foi posta em única votação, sendo aprovada à unanimidade. A emenda do projeto de lei de número 4 promove a modificação na redação do artigo 1º do projeto de lei número 4. A mesma, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, quando, na ocasião, o vereador Luiz Francisco usou a palavra para fazer suas considerações sobre a proposição em tela, a qual, em seguida, foi posta para a única votação, sendo aprovada à unanimidade. O projeto de lei de número 4, de autoria do prefeito municipal, concede o pagamento de auxílio financeiro aos agentes de saúde e da outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovada à unanimidade em primeira votação. Não havendo nenhuma matéria pautada de votação e antes da presidência dar por encerrado os trabalhos, o vereador José Mário usou a palavra para solicitar que seja feita a quebra do interstício, para que seja realizada outra reunião ordinária com a finalidade de construir a votação do projeto de lei número 4, dada a sua importância, a solicitação da quebra do interstício para apreciação do plenário. Aprovou a unanimidade. Desta forma, a presidência deu por encerrado os trabalhos e que, de comum acordo com os demais vereadores, marcou a próxima para o dia 15, após os trabalhos, tempo suficiente para a realização de abertura do livro e registro. Em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores que desejam sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá aos 7 dias do mês de março do ano 2023. Essa é a ata da 7ª sessão e tem outra ata aqui da 8ª. Tem a da 7ª, para botar em votação, e depois tem a 8ª. Eu coloco a presente ata em discussão. Não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário, o vereador Zé Elias, que leia a próxima ata, a da 8ª, né? Ata da 8ª sessão do primeiro período ordinário do terceiro ano da 15ª legislação da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 7 de março de 2023. Às 11 horas do dia 7 de março do ano 2023, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Ali Carlos Monteiro Marinho da Costa, Gessé Azevedo Andrade, José Mário Medeiros Bezerra Júnior, Luiz Francisco de Assis Júnior, Manuel José da Silva, Tiago de Lima Américo, estando ausentes os senhores vereadores Claudemir Pedro Oliveira, Edielso Bezerra Lins, Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos e José Palmeira da Silva Filho. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton Aguiar e secretariado pelo vereador José Mário Luiz Francisco. Ao constar e haver número legal para reunir, o senhor presidente solicitou que fosse feito um minuto de silêncio para que todos pudessem fazer uso de suas orações, e não tendo a ata para ser lida e posta para apreciação,
do plenário em virtude da falta do tempo hábil para a confecção. A presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador José Mário, que fizesse a chamada dos vereadores, não havendo matéria para ser lida o expediente. A presidência passou o uso do trabalho para a ordem do dia, que constou o projeto de lei número 4, autoria do prefeito municipal, que concede pagamento de auxílio financeiro aos agentes de saúde e da outras providências. O mesmo foi posto para apreciação do plenário, quando na ocasião os vereadores Luiz Francisco, Manuel José e José Mário usaram a palavra para fazer sua sustentação sobre a matéria, a qual em seguida foi posta em segunda e última votação, sendo aprovada à unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria em pauta em votação, a presidência passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco, que inicialmente falou sobre a aprovação do projeto de lei de número 4/2023. Em seguida, parabenizou os organizadores do grupo Bom de Copo pelo bom evento realizado no último domingo do dia 5 de março na comunidade do Sossego. Falou sobre a questão das UBS e Unidade Básica de Saúde. Falou sobre a questão dos problemas encontrados na Secretaria da Educação do município. Falou sobre a fiscalização realizada nas obras da Ponte Vila Velha. Finalizou agradecendo a atenção, desejando um bom dia a todos. Segundo a fazer uso da palavra foi o vereador José Mário, o qual inicialmente agradeceu a Deus por estar participando de mais uma reunião justamente com os companheiros vereadores. Em seguida falou sobre o título de cidadão concedido ao padre Nilson Lourenço da Silva. O último a fazer uso da palavra foi o vereador Ailton, qual inicialmente falou sobre a aprovação do projeto de lei de número 4/2023, de autoria do prefeito municipal, que concede o pagamento de auxílio financeiro aos agentes de saúde. Falou também sobre a aprovação do projeto de resolução de número 1, que trata sobre a criação da Escola do Legislativo, agradecendo aos demais vereadores pela aprovação da matéria, e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, e nada mais havendo para ser deliberada a presente sessão, a presidência deu por encerrado os trabalhos, marcando a próxima para dia 10, às 10 horas do dia 28 do corrente mês. Em seguida solicitou que fosse feita a lavatura da presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala das sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, os 7 dias do mês de março do ano 2023. Passa a palavra ao presidente. Eu coloco a presente ata da 8ª sessão em discussão. Não tendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Agora passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador José Mário, para que faça a chamada dos presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia a todos. Vou dar início à chamada. Ailton Aguiar, presente. Claudemir Pedro, presente. Edielson Bezerra, presente. Arlen Monteiro, presente. Gessé Azevedo, faltou, mas está com justificativa. Joelso Gonçalves, presente. José Mário, presente. José Palmeira, presente. Luiz Francisco, presente. Manuel José, até então faltou. Tiago Américo, presente. Dá início agora a leitura do expediente. Iniciar aqui apresentando aqui o atestado do vereador Gessé Andrade. Pegou um dia de atestado, no caso o dia de hoje. Está justificada a falta. Vou ler agora alguns ofícios aqui. Ofício 717 de 2023. Senhor presidente, em atendimento à indicação número 43 de 2023 da deputada delegada Gleide Ângelo, aprovada em plenário desta Assembleia Legislativa, levamos ao conhecimento de Vossa Excelência o apelo formulado nos termos da proposição cuja cópia segue em anexo. Deputado Pastor Cleiton Colli, segundo secretário. Ao senhor excelentíssimo, ainda está Diel, mas já é Ailton. Ao senhor presidente. Indicamos a mesa, ouvindo o plenário e
cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado apelo à senhora governadora do estado de Pernambuco, senhora Raquel Lira, à excelentíssima vice-governadora do estado de Pernambuco, Priscila Krause, e ao excelentíssimo secretário de Defesa Social do estado de Pernambuco, senhora Carla Patrícia Cunha, e ao excelentíssimo chefe da Polícia Civil de Pernambuco, a senhora Simone Aguiar, no sentido de que seja criadas e instaladas com a máxima urgência novas delegacias de polícias especializadas no atendimento à mulher, em funcionamento 24 horas em todos os dias da semana e em caráter permanente nos municípios de Abreu Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Igaraçu, Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, São Lourenço da Mata, Limoeiro, Nazaré da Mata, Aliança, Araripina, Belo Jardim, Gravatá, Uricuri, Paudalho, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Timbaúba e Toritama, tendo em visto o alto número de casos de violência de gênero registrados mensalmente nessas localidades, conforme estatística em anexo. Com pedido da deputada Gleide Ângela para que seja ampliado e que aumente os números de delegacias em defesa das mulheres. Tem outro ofício aqui. Ofício 20, PMPE 26º Batalhão, Itapissuma, 20 de março de 2023. Ao senhor Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, vereador e presidente da Câmara de Vereadores da Ilha de Itamaracá. Assunto: comandante do 26º, apresentação. Cumprimento inicialmente a Vossa Senhoria. Venho por meio desta informação que este batalhão de polícia militar, responsável pelo policiamento ostensivo desta área territorial, está sob o comando do ilustríssimo senhor Tenente Coronel Maurício Freitas Ataíde Cavalcante. Ao próximo, este comandante estará sempre à disposição para diálogo de ideias e soluções acerca das melhorias e aperfeiçoamento da segurança pública nesta importante cidade. Por fim, saliento-vos que, em caso de qualquer dúvida, este comandante estará à disposição para quaisquer esclarecimento pelo número de telefone 819-9712-5628. Respeitosamente, o Wallace Menezes de Lima. Ofício número 052/2023, ao presidente da Câmara de Vereadores da Ilha de Itamaracá, senhor Ailton Aguiar. Honrado senhor, com os nossos cumprimentos, com esteio na Lei Municipal número 1246/2013, viemos solicitar desta conceituada Casa Legislativa a indicação de 2 funcionários efetivos para exercerem as funções de membros do Conselho Fiscal deste Instituto de Previdência, vez que as senhoras Alessandra Luiza Pantaleão Câmara e Edileuza Maria Soares da Silva, ambas indicadas pelo Poder Legislativo, pediram seu afastamento em definitivo. Valendo salientar que tais indicações deverão ser efetuadas com urgência, pois os indicados deverão passar por capacitação para exercer as tais funções. Com os nossos protestos de estima e respeito, informamos que estamos à disposição a Vossa Senhoria para qualquer esclarecimento. José Cláudio Galvão da Cruz, diretor-presidente do Itamaracá Prévio. Itamaracá, 24 de março de 2023.
Ofício 026 de 2023, a Câmara Municipal de Itamaracá, ilustríssimo senhor Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, vereador presidente da Casa Gilson Ferreira de Araújo. Senhor presidente, servimos-nos do presente para informar que a solicitação do ofício PL Gabinete Presidencial número 26 de 2023, referente aos requerimentos de número 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de 2023 e das indicações 01, 02, 03 de 2023 foram encaminhadas às secretarias e setores responsáveis para análise e providências. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos e estima e elevado apreço. Ofício número 118, 2023. A Câmara de Vereadores, senhor Ailton Aguiar, presidente da Câmara. Assunto: 8ª Conferência Municipal de Saúde da Ilha de Itamaracá. Prezado presidente, por meio deste, a Secretaria Municipal de Saúde da Ilha de Itamaracá tem a honra de convidá-los para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no Yacht Clube de Itamaracá, no próximo dia 30/3 de 2023, no horário de 8 às 13. Desculpa. Ressalta ainda que esta Conferência Municipal desenvolverá seus trabalhos de acordo com o tema Ilha de Itamaracá, garantindo direitos e deveres do SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser um outro dia. Limitada ao exposto, conto com a ilustre presença de vossas senhorias para enobrecer este nosso evento. Com respeitosos cumprimentos, Gladys Acioli, secretária de Saúde. Manel. Indicação número 04, 2023. Indico a mesa, depois de ouvir o plenário, cumprimentando as formalidades regimentais e o que determina a lei orgânica do município, que seja formulado solicitação ao senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito da ilha, para que, através do setor competente, realize serviço de construção da pavimentação, calçamento, com drenagem de toda a extensão da rua José Matias, localizado no bairro do Pilar. Autor da indicação, vereador Joelson Gonçalves Ferrugem. Requerimento número 16 de 2023. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, cumprindo as formalidades regimentais e o que determina a lei orgânica do município, que seja formulado apelo ao senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito desta ilha, para que, através do setor competente, viabilize realização de serviço de revisão na parte elétrica, com troca de lâmpadas queimadas e do relé fotocélula, se for o caso. Limpeza e terraplanagem com passagem da máquina Patrol em toda a extensão da ladeira da Biquinha, e que esse serviço seja extensivo até a comunidade do Renascer. Justificativa, vereador Ailton Aguiar. Ofício PGM 008-2023, ao senhor Ailton dos Santos Barbosa Aguiar. Vou ligar para Chiquinho, passador. Presidente da Câmara Municipal de Itamaracá, Avenida João Pessoa Guerra, número 10. Referente: projeto de lei que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e requisitos da candidatura ao cargo de conselheiro tutelar. Estamos encaminhando para essa singela Casa de Leis o projeto de lei em referência que, por sua relevância,
para o município, solicitamos que seja acatado com máxima urgência, dada a exigência legal para a sua aplicação. Assim sendo, por ser de suma importância para o município, esperamos que seja acolhido, lido e aprovado, se assim for o entendimento desta Casa de Leis. Lembramos que essa exigência é uma recomendação do Ministério Público desta comarca, na certeza de termos nosso pleito acatado. Renovamos nossos protestos de estima e considerações, desejando a todos uma excelente administração nesta nova legislatura. Justificativa. Este projeto de lei tem por objetivo dispor sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e fornecer requisitos para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar. Ressaltamos, o dito projeto de lei refere-se à recomendação do Ministério Público através da Promotoria de Justiça de Itamaracá e que institui sobre o próximo processo de escolha do Conselho Tutelar. Dessa forma, estamos encaminhando em anexo a aludida recomendação, cujo número do procedimento é 01570.000.033/2023, recepcionado nesta Prefeitura em 23/3/2023, Ilha de Itamaracá, 24 de março de 2023. Projeto de resolução número 5 de 2023, ementa, faz concessão de medalha de honra ao mérito Padre Pedro de Souza Tenório e das outras providências. Fica concedida a medalha de honra ao mérito Padre Pedro de Souza Tenório ao senhor Natanael Pires Magalhães Neto. Artigo 1º. Artigo 2º. A comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa Municipal. Artigo 3º. As despesas com execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrária. Justificativa. Natanael Pires Magalhães Neto é filho natural de Itamaracá, nascido em 30 de setembro de 1988. Desde os 7 anos de idade atua na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, exercendo ao longo dos anos as funções de coroinha, congregado mariano, líder da pastoral da criança, missionário de Mãe Rainha, ministro da Eucaristia, presidente do apostolado da oração e se destaca na ornamentação dos altares e andores das procissões. Em 2006 assumiu no lugar do seu tio João Pires Magalhães, conhecido como João de Ritinha, a organização das tradicionais bandeiras do período junino, Santo Antônio, São João, São Pedro e Santana. Neste período acontecem os louvores aos santos em sua residência, a procissão e hasteamento das bandeiras, e momentos culturais como a tradicional saúde, que é o canto ao redor da mesa com os talheres e a comida típica, além do coco de roda. Em 2016 foi eleito conselheiro tutelar, ficando no cargo até 2020, sendo o primeiro homem a assumir essa função na ilha de Itamaracá com um voto unificado. Sala de sessão da Câmara Municipal da ilha de Itamaracá,
em 27 de março de 2023. O autor da comenda é o vereador José Mário. Projeto de resolução 06/2023, ementa, faz concessão de título cidadão honorário da Ilha de Itamaracá e das outras providências. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário do município da Ilha de Itamaracá ao senhor Eduardo José Tavares de Queiroz Galvão. Artigo 2º, a comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa. Artigo 3º. As despesas com a execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Justificativa. Ao conceder o título de cidadão honorário ao senhor Eduardo José Tavares de Queiroz Galvão, que é gestor em logística, esta casa estará fazendo uma justa homenagem a uma pessoa que vem realizando um trabalho como fundador e presidente do projeto A Ilha Que Eu Quero, o qual trabalha o desenvolvimento humano através de cursos profissionalizantes gratuitos, além de atendimento social como jurídico, nutricionista e neuropsicopedagogo. Sala de sessão da Câmara Municipal de Itamaracá, em 28 de março de 2023. O autor da comenda é o vereador Luiz Francisco de Assis Elias. Vou ler aqui agora um ofício em resposta daquela situação dos secretários com as gratificações. Aí o procurador do município mandou aqui um resumo falando sobre o assunto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município da Ilha de Itamaracá, senhor vereador Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, ementa deste ofício. 1. Requer providências e leitura deste ofício em sessão da Câmara de Vereadores pela constitucionalidade, requerimento número 12/2023, aprovado por maioria. 2. Apresenta o cumprimento da lei número 1032 de 2006, que estipula ficam criados grupos especiais de trabalho, ficando assegurado uma gratificação por participação de 70% do vencimento base para os seus presidentes e coordenadores e de 50% do vencimento da base para demais membros. Artigo 1º. 3. Afirma a legalidade dos atos praticados pelo gestor Paulo Batista Andrade, em razão e parecer jurídico do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, que atesta ser legal a execução da LM 1032 e que pode ser gratificado os secretários e procuradores do município que exerçam e façam parte do grupo especial de trabalho. Parecer do MPC, Dr. Gustavo Massa. Para efeitos desta lei, considera-se, entre outros grupos especiais de trabalho, as comissões de sindicâncias e processos administrativos de avaliação especial de desempenho e de licitação. Inciso 1º do artigo 2º da Lei 1032 de 2006 do município da Ilha de Itamaracá é uma norma explicativa. Ela é clara ao estabelecer
que as comissões de sindicâncias e processos administrativos de avaliação especial de desempenho e de licitação sejam consideradas grupos especiais de trabalho. Desta forma, é cabível a concessão de gratificação prevista no capítulo artigo 2 aos seus membros. A lei de improbabilidade administrativa afirma que não poderá ser punida a ação ou omissão decorrente de divergência na interpretação da lei 14.230 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, foi data vênia, por extrema surpresa, que tomamos conhecimento do requerimento número 12/2023, assinado pelos vereadores Edielso Bezerra, Manuel José, Luiz Francisco, opositores, onde em breve síntese diz: solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que devolva ao erário público os valores da gratificação que foram pagas indevidamente aos servidores comissionados que prestaram serviço de alguma comissões criadas pelo gestor municipal, quando tais gratificações só poderia ser concedida aos servidores do quadro efetivo. O Poder Executivo, na pessoa de Paulo Batista Andrade e da Procuradoria-Geral do município, sempre zelarão e zelam pelo cumprimento da lei e sobre esta se espelha para que não venha no futuro se tornar impróprio. Contudo, agora está maculado com o requerimento que foi aprovado por maioria de votos destes edis e de logo requer que seja considerado também mediante de votação, posto que é vigente no município de Itamaracá a lei número 10.032 de 22 de maio de 2006, que determina artigo 2º, ficam criados grupos especiais de trabalho, ficando assegurado uma gratificação por participação de 70% do vencimento base para os seus presidentes e coordenadores e de 50% dos vencimentos para os demais membros. Inciso 1º. Para efeito deste artigo, considera-se, dentre outros grupos especiais de trabalho, as comissões de sindicância e processo administrativo, de avaliação especial, de desenvolvimento e de licitações. B. Desculpa. Existe ainda a vigência do decreto municipal número 04 de 9 de setembro de 2011, que obedeceu várias recomendações e ajustamento de conduta número 03 de 2010 do Ministério Público de Pernambuco, que determinou a criação da Comissão de Acompanhamento de Alvarás, onde se lê, artigo 1º, a Comissão de Acompanhamento e Concessão de alvará de funcionamento terá como coordenador o diretor de tributos da Secretaria de Finanças e será constituída por integrantes administrativos municipais indicados pelo órgãos abaixo: Procuradoria-Geral Municipal
Secretaria de Finanças. É vigente, dentro da administração de Paulo Batista Andrade, o parecer concedido pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, cópia em anexo, no qual Procurador de Contas da Edilidade, Dr. Gustavo Massa, em consulta formulada pelo gestor Paulo Batista Andrade, ainda em sua primeira gestão, consulta ao MPCO sobre a nomeação de secretários e procuradores municipais para cargos que tratam a Lei Municipal 1032/2006, tendo afirmado taxativamente, de forma conclusiva, o Ministério Público de Contas o seguinte: preliminarmente, o Ministério Público de Contas opina pela admissibilidade da presente consulta no mérito do MPCO. Entende que os questionamentos do consulente devem ser respondidos nos seguintes termos: o inciso 1º do artigo 2º da Lei 1032/2006 do município da Ilha de Itamaracá é uma norma explicativa. Ela é clara ao estabelecer que a Comissão de Sindicância e Processos Administrativos de Avaliação Especial de Desempenho e Licitação seja considerada grupos. Grupos especiais de trabalho. Desta forma, é cabível a concessão de gratificação prevista no capítulo artigo 2 aos seus membros, por se tratar de uma gratificação remunerada que remunera uma atividade excepcional, extraordinária e temporária. É plenamente cabível, primeiro, da Lei Municipal 1032/2006 e a concessão de gratificação prevista no artigo 2º do inciso 1º da Lei Municipal 1032/2006 do município de Itamaracá, a Secretaria e Procuradores Municipal que venham a serem membros de grupos especiais de trabalho. O montante total a ser recebido pelo secretário e procurador municipais que venham a serem membros de grupos especiais de trabalho, subsídio do cargo adicionado, a gratificação especificada no capítulo do artigo 2º da Lei Municipal 1032/2006 do município de Itamaracá não pode superar o reto de remuneração específica pelo disposto da Carta Maior peço desculpa. Artigo 37, inciso X. É o parecer Recife, 20 de junho de 2013, Gustavo Massa, procurador do MPCO. Portanto, nada mais resta afirmar senão o que os atos de nomeações praticados pelo gestor Paulo Batista Andrade estão eivados de legalidade, eficiência, moralidade, razoabilidade, constitucionalidade e exercidos dentro do direito líquido e certo de administrador público, não sendo objeto de improbabilidade administrativa. Aliás, a nova Lei 14.230 de 2021, que trata de improbabilidade administrativa, exige dolo para que o agente público possa ser responsabilizado. Afirma ainda o novo
o novo norma que os danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbabilidade. Finalizando. Passo a palavra agora para o presidente. Bom dia mais uma vez a todos. A gente tem um projeto, né, que foi protocolado na sexta-feira nessa casa, que é um projeto de regulamentação da eleição para o Conselho Tutelar, segundo o CONANDA, né, que é o Conselho Federal. A gente ontem teve com o companheiro presidente do CONDICA, Maurício, né, e hoje a gente pediu para ele vir aqui, e a gente sentou com alguns companheiros aqui na casa, né, para a gente debater esse projeto e colocar em votação, né, tendo em vista que esse projeto tem feito em todas as cidades do nosso Brasil, para que façam uma adaptação a essas eleições que já acontecem nesse ano, né? Então, são alguns ajustes. A gente convidou o CONDICA para debater o mesmo, se reuniu com o Ministério Público e Prefeitura para que esse projeto fosse discutido, né? E a gente, quando discutiu com alguns companheiros vereadores, o projeto estava de acordo tanto com o parecer do próprio CONDICA, né, que foi discutido lá com o Ministério Público. Pedimos para que o jurídico dessa casa também, na sexta-feira, foi enviado esse projeto para analisar, né, e o projeto está de acordo com a questão do jurídico dessa casa e também só enaltecendo a questão do CONDICA e do CONANDA. Então, a gente vai fazer a leitura desse projeto, tá certo? Vamos também colocar em votação a quebra de interstício para que a gente possa votar esse projeto em segunda votação e encaminhar para a Prefeitura para que seja sancionada e também comunicar ao Ministério Público que o projeto foi votado, tendo em vista que o Ministério entrou em contato com a gente para que fosse feita a discussão por essa casa e a gente pudesse, assim, se for aprovado, encaminhar para lá, para que o CONDICA possa tomar daí para frente os procedimentos desse projeto. Tem alguns requerimentos aqui também para ser votado. Pois não. Isso. Certo. Pronto. A gente vai ler, vai botar, vai pedir caráter de urgência, né? Companheiro. Isso. Pronto. Faço pedido. Pronto. Eu coloco o pedido de caráter de urgência em discussão. Não tendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Ofício número 8/2023. Ao senhor excelentíssimo Ailton dos Santos Barbosa de Aguiar, presidente da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, Avenida Pessoa Guerra, número 10. Urgência, o projeto de lei que dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e requisita a candidatura ao cargo de Conselho Tutelar. Estamos encaminhando para essa exigna Casa de Leis o projeto de lei que referente por sua relevância para o município. Solicitamos que seja acatado com o máximo de urgência a data emergencial legal para sua aplicação. Assim sendo, por ser de inúmera importância para o município, esperamos que seja acolhido e lido, aprovado assim por o entendimento dessa Casa de Leis. Lembrando que a exigência é uma recomendação do Ministério Público desta comarca. Na certeza de termos o pleito acatado, renovamos o protesto de estima e consideração, desejando a todos uma excelente administração nessa nova legislatura. Atenciosamente, Paulo Batista de Andrade, prefeito. Justificativa. Esse projeto de lei tem por objetivo dispor sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e fornecer requisitos para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar. Ressalta e dito o projeto de lei, refere-se à recomendação do Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da Ilha de Itamaracá, sobre o próximo processo de escolha do Conselho Tutelar. Dessa forma, estamos encaminhando em anexo a aludida recomendação, cujo o número do procedimento é o 01.570 000.033/2023, recepcionando nessa prefeitura em 23/3/2023. Ilha de Itamaracá, 24 de março de 2023. Paulo Batista de Andrade, prefeito.
Notificação de recomendação números 01150000033/2023-02. Ministério Público do Estado de Pernambuco, por seu promotor de justiça, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Constituição Federal e do Estado de Pernambuco, na Lei Federal número 7.347/85, Lei Federal número 8.625/93 e Lei Complementar Estadual número 12/94, com suas alterações posteriores, notifica a pessoa abaixo identificando os seguintes termos: notifica a prefeito da Ilha de Itamaracá, o senhor Paulo Batista de Andrade, endereço Avenida João Pessoa Guerra, número 37, Pilar, Ilha de Itamaracá, com a finalidade de certificar sobre a recomendação expedida no procedimento administrativo e de outras atividades, não sujeita a inquérito civil, número 1570000033/2023, conforme a cópia em anexo, Ilha de Itamaracá, 23 de março de 2023, Leandro Guedes Mato, promotor de justiça. Projeto de Lei Municipal número 5/2023, de 23 de março de 2023, dispõe sobre o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e requisita a candidatura do cargo de Conselho Tutelar. Prefeito da Ilha de Itamaracá do Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições constitucionais, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara irá aprovar e será sancionada a seguinte lei. Do processo, capítulo 1, do processo de escolha do membro do Conselho Tutelar. Artigo 1, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em concordância com o disposto no número do inciso 1 do artigo 139 da Lei Federal 8.069/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando no que couber a disposição da Lei número 9.504/97, em suas alterações posteriores, com adaptações previstas nesta lei. Artigo 2. O membro do Conselho Tutelar será escolhido mediante sufrágio universal e pelo voto direto, uninominal, secreto, facultativo dos eleitores do município. Inciso 1. A eleição será conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tornando-se por base no disposto do Estatuto da Criança e do Adolescente na Resolução 231/2022 do CONANDA, ou o que vier lhe substituir, fiscalizado pelo Ministério Público. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente é responsável pela realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, deve buscar apoio na Justiça Eleitoral. Inciso 3. Para que possa exercer sua atividade fiscalizatória prevista no artigo 139 da Lei Federal de 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Comissão Especial do Processo de Escolha do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente notificarão pessoalmente o Ministério Público de todas as etapas do certame e seu incidente, sendo que está facultada a impugnação a qualquer tempo de candidatos que não preencham os requisitos legais ou que pratiquem atos contrários às regras estabelecidas para acompanhar o edital da votação. Inciso 4. O Ministério Público será notificado com antecedência mínima de 72 horas de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, bem como a todas as decisões neles proferidas e de todos os incidentes verificados. Inciso 5. As candidaturas devem ser individuais, vedada a composição de chapas ou vinculada a partidos políticos ou instituições religiosas. Inciso 6. O eleitor poderá votar em apenas um candidato. Artigo 3. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CONDICA instituirá a comissão especial do processo de escolha, que deverá ser constituída por conselheiros, representantes do governo, da sociedade civil, observando a composição paritária. Inciso 1. A constituição e as atribuições da comissão especial do processo de escolha deverão constar em resolução emitida pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Inciso 2. O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente poderá instituir submissões que serão encarregadas de auxiliar o processo de escolha nos membros do Conselho Tutelar.
Inciso 3. O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente deverá conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar mediante a publicação de edital, convocação, pleito no Diário Oficial do Município, por meio equivalente à fixação em locais de amplo acesso ao público, chamadas nas rádios, jornais, publicações em redes sociais e outros meios de divulgação. Inciso 4. O Conselho Municipal de Direito das Crianças e do Adolescente poderá convocar servidores públicos municipais para auxiliar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ou qualquer ficarão dispensados do serviço sem prejuízo no salário, vencimento ou qualquer outras vantagens, pelo dobro dos dias convocação, em analogia ao disposto do artigo 98 da Lei Federal 9.504 de 97. Inciso 5. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial, ou a outra data que venha a ser estabelecida em lei federal. Inciso 6. Podem votar os cidadãos maiores de 16 anos que possuam título de eleitor no município em até 3 meses antes da votação. Inciso 7. Posse dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente à deflagração do processo de escolha, ou em casos excepcionais em até 30 dias da homologação do processo de escolha. Inciso 8. O candidato eleito deverá apresentar no ato da sua posse declaração dos seus bens e prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis. Inciso 9. Os membros do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente devem se declarar impedidos de atuar em outro processo de escolha quando registrar sua candidatura ou seu cônjuge ou companheiro, parente, consigno, afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Artigo 4. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar terá organizado mediante edital emitido pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente na forma desta lei, sem prejuízo ao disposto da Lei Federal número 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações. Inciso 1. O edital a que se refere o caput deverá ser publicado com antecedência mínima de 6 meses antes da realização das eleições. Inciso 2. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar, sobre a importância da participação de todos os cidadãos, da condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em toda causa da infância e do adolescente, conforme dispõe o artigo 88, inscrição 7 da Lei Federal número 8.069/90, do Estatuto da Criança e Adolescente. O edital de processo de escolha deverá prever, entre outras disposições, o calendário com datas e prazos para ser registrada a candidatura, impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie com o mínimo de 6 meses de antecedência e do dia estabelecido para o certame. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovante preenchimento de requisitos previsto na lei, no artigo 133 da Lei 8.069/90. As regras da divulgação do processo de escolha contente nas condutas permitidas é vedada aos candidatos com respectivas sanções previstas em lei. B. Composição da comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha já criada por resolução própria. Informações sobre a remuneração, jornada de trabalho, período de plantão e sobre aviso, direitos e deveres do cargo do membro do Conselho Tutelar. D. Formação dos candidatos escolhidos titulares e dos candidatos suplentes. Inciso 4. O edital do processo de escolha do Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei 869/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e pela legislação local. Artigo 5º. O processo de escolha do Conselho Tutelar ocorrerá preferencialmente com um número mínimo de 10 pretendentes devidamente habilitados para cada colegiado. Inciso 1. Caso o número de precedentes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal de Criança e Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para novas inscrições de novas candidaturas. Inciso 2. Em qualquer caso, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente deverá enviar esforço
para que o número de candidatos seja o maior possível e de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter o número maior de suplentes. Capítulo 2. Dos requisitos à candidatura. Artigo 6. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar, o interessante deverá comprovar reconhecimento e idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residente no município. A experiência mínima de 1 ano na promoção de controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atestada por uma entidade da sociedade civil ou entidade governamental que não trabalhe há mais de 2 anos na defesa da promoção de atendimento à criança e adolescente, ou curso de especialização em matéria de infância e juventude com carga horária mínima de 360 horas. Quinto, conclusão do ensino médio. Comprovação de conhecimento sobre o direito da criança e adolescente, sobre o sistema de garantia do direito da criança e adolescente, sobre a língua portuguesa, sobre informática básica, por meio de prova de caráter eliminatório, a ser formulada sob responsabilidade do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente local, tendo como objetivo informar o eleitor sobre o nível mínimo de conhecimentos teóricos específicos dos candidatos, não ter sido anteriormente suspenso ou destituído de cargo de membro de Conselho Tutelar em mandato anterior por decisão administrativa ou judicial, não incidir nas hipóteses do artigo 1, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 64/90, Lei de Inexigibilidade, não ser desde o momento da publicação da tal membro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, não possuir os impedimentos previstos no artigo 140 do parágrafo único da Lei Federal 869/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. O município poderá oferecer, antes da realização da prova, o que se refere no inciso 5 deste artigo, minicurso preparatório abordando o conteúdo programático da prova de frequência obrigatória aos candidatos. Artigo 7. O membro do Conselho Tutelar titular que tiver exercido o cargo período consecutivo poderá participar do processo de escolha subsequente nos termos da Lei 13.824/2029. Capítulo 3. A avaliação documental, impugnação e da prova. Artigo 8. Terminado o período de registro de candidatura, a Comissão Especial do Processo de Escolha, no prazo de 3 dias, publicará a relação dos candidatos registrados. Inciso 1. Será facultado a qualquer cidadão impugnar os candidatos no prazo de 5 dias, contado da publicação da relação prevista no CAPT, indicando os elementos probatórios. Inciso 2. Havendo impugnação, a Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para a defesa e realizar a reunião para se decidir acerca do pedido, podendo ser necessário ouvir testemunhas, determinar a junta de documentação e realizar outras diligências. Inciso 3. Ultrapassada a etapa prevista no inciso 1 e 2, a Comissão Especial analisará o pedido, registro das candidaturas independente da impugnação e publicará o prazo de 5 dias em relação aos candidatos inscritos deferidos na interferidos. Inciso 6. Sem prejuízo para analisar a Comissão Especial e facultada ao Ministério Público acesso a todos os requerimentos das candidaturas. Artigo 9. Da decisão das comissões especiais do processo de escolha caberá recurso em plenário do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente no prazo de 5 dias a contar da data da publicação prevista no artigo anterior. Artigo 10. Vencidas as fases de impugnação, o recurso ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente publicará a lista dos candidatos habilitados a participar da etapa da prova de avaliação. Parágrafo único. O Conselho do Município de Direito de Criança e Adolescente publicará na mesma data a publicação da homologação das inscrições, resolução disciplinando os procedimentos e prazos para processamento e julgamento de denúncias de prática de condutas vedadas durante o processo de escolha. Capítulo 5. Da prova e da avaliação dos candidatos. Artigo 11. Os candidatos habilitados ao pleito passarão por prova de conhecimento sobre o direito da criança e adolescente, o sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, língua portuguesa, informática base e caráter eliminatório. Inciso 1. A aprovação do candidato terá como base a nota igual ou superior a 6. Segundo, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente deverá definir os procedimentos para elaboração e ampliação, correção e divulgação dos resultados da prova. Artigo 12. Será facultado aos candidatos
interposição de recurso junto à Comissão Especial de Processo de Escolha, no prazo de 2 dias após a publicação do resultado da prova. Parágrafo único. Ultrapassando o prazo de recurso, será publicado o prazo de 5 dias em relação final com o nome dos candidatos habilitados a participar do processo eleitoral. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 13. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por dotação própria, consignadas ao orçamento vigente, podendo ao Poder Executivo abrir créditos suplementares ou adicionais, se necessário, para a estruturação do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, sem ônus para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se as disposições contrárias. Ilha Itamaracá, 23 de março de 2023. Prefeito Paulo Batista de Andrade. Estou em votação. Vou ler logo os outros, né? Projeto de resolução número 6/2023. Ementa, faz concessão do título de cidadão honorato da Ilha de Itamaracá e de outras providências. Fica concedido o título de cidadão honorato do município da Ilha de Itamaracá ao senhor Eduardo José Tavares de Queiroz Galvão. Artigo 2. A comenda que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário dessa Casa Legislativa. Artigo 3. As despesas com execução da solenidade acima referida ocorrerão por meio de dotação própria. Artigo 4. A representação da resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Ao conceder o título de cidadão honorado ao senhor Eduardo José Tavares Queiroz Galvão, que o gestor em logística a casa estará fazendo uma justa homenagem a uma pessoa que vem realizando trabalho com o fundador, presidente do projeto A Ilha que Eu Quero, o qual trabalha em desenvolvimento humano através de cursos profissionalizantes gratuitos, além de atendimentos sociais como jurídico, nutricionista e neuropsicopedagoga. Sala das sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 28 de março de 2023. Autor Luiz Francisco de Assis. Zé Elias. Eu vou botar logo, pedir... Pois eu vou botar esse projeto logo para votar, porque eu li e não coloquei para votar, em votação. Discuti e vou colocar em votação. Eu coloco o projeto de lei que trata sobre a eleição do Conselho Tutelar em discussão. Não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Eu coloco o projeto de resolução número 6/2023 em votação e em discussão para discutir o vereador Zé Elias. Foi não pedido não. Vamos pedir só. Obrigado pela lembrança, vereador. Eu coloco o pedido de caráter de urgência. Como vai entrar esse projeto de lei? Os projetos de lei? Pronto. Os projetos. Eu coloco o pedido de caráter de urgência dos projetos que se encontram aqui em discussão. Não tendo quem discute em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador Diel. Bom dia a todos, colegas vereadores. Você vê a experiência do ex-presidente Diel, né? Ajudando aqui o nosso presidente Ailton e todos os vereadores. É um pedido aqui de um projeto de resolução que fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Eduardo José Tavares de Queiroz Galvão, mais conhecido como Eduardo Galvão, ex-secretário aqui do nosso município de Meio Ambiente. Vem realizando um trabalho de benefício aqui à população de Itamaracá, vem beneficiando várias comunidades, então nada mais justo de que a gente dar essa comanda aqui a essa pessoa. Espero que os pares vereadores votem nessa apreciação aqui. É um cara que foi injustiçado pela gestão quando foi demitido de sua função que vinha realizando aqui em Itamaracá.
E depois de sua saída até hoje, a gente está vendo aí os desmandos na Secretaria de Meio Ambiente. Então, fica aqui esse projeto e peço aos pares, com o maior carinho, que votem a favor desse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Discutiu o vereador Edielson. Oi. Bom dia a todos, senhoras e senhores, especialmente o público de casa, senhor presidente, secretários, todos vocês. Zé Elias, está de parabéns a gente poder incentivar mais, né, uma pessoa que chegou aqui para Itamaracá e que veio com um olhar diferenciado em poder trabalhar em prol do povo da ilha de Itamaracá. E Eduardo Galvão, desde quando foi candidato, que aprimorou, diferenciou a forma de fazer política e a forma de tratar os cidadãos itamaracaenses e a população do modo geral. Com isso, vem criando uma notoriedade e repercutindo o seu trabalho. A gente vê e acredita que ele foi um pouco ofuscado, o seu brilho, quando passou pela Secretaria de Meio Ambiente. Né? A Secretaria fez com que ele se apagasse mais, porque talvez quem tivesse ao seu lado não quisesse que ele pudesse fazer seu trabalho com dignidade, com transparência e da forma como deve ser feito à frente da Secretaria de Meio Ambiente. E aí o Eduardo Galvão, ele teve sua exoneração do cargo, mas mesmo assim tem feito aí, tem buscado os recursos para que possa fazer através da sua ONG o benefício que Itamaracá tanto precisa. Então, Eduardo, hoje está de parabéns. Nada mais justo do que essa casa reconhecer o trabalho daqueles que cuidam e buscam a melhoria para Itamaracá, e é assim que a gente pode homenagear quem realmente trabalha pelo povo. E quero salientar que todos aqueles que que tiveram o seu título ou medalha de honra ao mérito aqui nessa Casa Gilson Ferreira de Araújo, se destacou de certa forma para que esses vereadores tomassem conhecimento e pudessem reconhecer o trabalho de cada um daqueles que foram homenageados. Então, Zé Elias, está de parabéns. Eu concordo com o voto de título cidadão ao companheiro Eduardo Galvão e reconheço também o seu trabalho relevante aqui no nosso município. Meu muito obrigado. Mais uma vez, bom dia. Continua em discussão. Discutir. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, público presente, público de casa. Muito salutar a lembrança do vereador Zé Elias. Eu também queria me posicionar, porque houve uma situação do qual nós vivenciamos atrás, do qual o próprio Eduardo se manifestou em algumas redes sociais, sobre a sua situação com relação à gestão, do qual foi exonerado do cargo, porque houve algumas fiscalizações, Zé Elias, de vereadores dessa casa, e anterior à demissão dele, ele já tinha sido demitido outra vez, e tinha gente mesmo como vereador, Arles sabe muito bem disso, nosso amigo Bill da Laje, Gessé, que não se encontra aqui, Ailton também foi de apoio, Ailton, que a gente foi lá fazer uma visita, Zero, não sei se estava na época, e a gente foi em defesa do próprio, a gente fez a defesa dele, pedimos ao prefeito que mantivesse ele no cargo, e graças a Deus ele foi mantido no cargo como secretário.
E posteriormente, né, sabendo da situação, não só na secretaria dele, mas como em outras, como eu venho dizendo aqui, a fiscalização, o dever do vereador, ele vem sendo cumprido. A gente fiscalizou, a gente foi atrás de algumas situações, não só na dele, como também estamos fazendo e conversando com o prefeito sobre outras situações de secretarias diferentes, né? Porque a gente aqui não apadrinha secretário, não. A gente faz o trabalho da gente, Diel, e direcionado em cima do que a gente foi eleito, para legislar, para fiscalizar, criar leis. E houve um contratempozinho com relação à opinião dele, que eu até vi que foi na emoção, né, que ele citou meu nome, citou o nome de Gessé. E eu queria deixar aqui bem claro para o nosso amigo Eduardo, que não há problema pessoal, não há problema de perseguição, não há problema de ferrugem para Eduardo. Acredito que de Eduardo para ferrugem, mas foi num momento, né, de emoção, no momento do qual houve uma decisão do prefeito, né, e a gente tem que respeitar, como a gente também tem assessores, como o presidente também tem seus funcionários aqui na sua casa, e quando no momento em que não está sendo mais aproveitado, né, o trabalho dele, que direcionou para outra situação, o prefeito tomou a decisão, como qualquer um de nós aqui tomamos com nossos assessores. Eu gostaria muito que ele tivesse sido lembrado antes, né, quando estava como secretário, né, 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses. Mas chegou o momento dele agora, né, após sua demissão, e ele procurou os pares aqui, está de parabéns a Elias, do qual lembrou dele, e está dando esse título de cidadão a ele, merecedor pelos trabalhos que ele vem fazendo no município, e acredito eu que não só ele, mas tantos outros que virão pela frente, né, que a gente tem que lembrar e fazer com que seja respeitado o trabalho de todos eles aqui no município. Eu deixo aqui o meu abraço ao Eduardo Galvão, e que ele continue com o seu trabalho, continue com a sua luta, porque é primordial que nós podemos ter, né, sempre pessoas como ele, como a gente, os 11 vereadores, como o prefeito, como o vice, como o secretário, e outras pessoas que vêm se destacando no município da Ilha de Itamaracá com outros trabalhos. Deixo aqui, Zé Elia, a minha lembrança a você, meu abraço e meus agradecimentos, né, não só por lembrar de Eduardo, mas também de outros e outros que virão pela frente. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Não tendo quem discute em primeira votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 5/2023. Emenda. Faz conceder medalha de honra ao mérito Padre Pedro de Souza Tenório e de outras providências. Artigo 1. Fica concedida a medalha de honra ao mérito Padre de Pedro Souza Tenório ao senhor Natanael Pires Magalhães Neto. Artigo 2. A comenda que se refere ao artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário da Casa Legislativa. Artigo 6. A despesa com a execução da solenidade acima referida ocorrerão por meio de dotação própria. Artigo 4. A presente resolução entra em vigor na data da sua aprovação, ficando revogadas as disposições contrárias. Justificativa. Natanael Pires Magalhães Neto é filho natural da Ilha de Itamaracá, nascido em 30 de setembro de 88, desde os 7 anos de idade, atua na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, exercendo ao longo dos anos as funções de coroinha, congregado mariano, líder pastoral da criança, missionário e da Mãe Rainha, ministro da Eucaristia, presidente do apostolado de oração e se destaca na ornamentação dos altares e andores das profissões. Em 2006 assumiu o lugar do seu tio, João Pires Magalhães, conhecido como João de Ritinha, a organização das tradicionais bandeiras do período junino, Santo Antônio, São João, São Pedro, Santa Ana. Neste período, acontecem os louvores aos santos em sua residência, a procissão e hasteamento das bandeiras em momentos culturais, como a tradicional saúde, que é o canto ao redor da mesa, com os talheres e comidas típicas, além de coco de roda. Em 2016 foi eleito conselheiro tutelar, ficando no cargo até 2020, sendo o primeiro homem a assumir essa função na Ilha de Itamaracá com um voto unificado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, em 27 de março de 2023. Autor, vereador Zero. Eu coloco o projeto em discussão. Não tendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 16/2023. Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, cumprindo as formalidades regimentais e o que determina a lei orgânica do município, que seja formulada pelo senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito dessa ilha, que através do setor competente viabiliza a realização de serviços de revisão na parte elétrica com troca de lâmpadas queimadas e relé fotocell, e se for o caso, se for o acaso, limpeza e terraplanagem com a passagem de máquina Proton em toda a extensão da ladeira da Biquinha, que o serviço seja estendido até a comunidade do Renascer. Justificativa: a realização desse serviço acima solicitado visa oferecer melhores condições de tráfego, acessibilidade para os moradores da mencionadas localidades, favorecendo ainda os moradores das demais localidades da região. Sala da reunião da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, 28 de março de 2023. Autor, vereador Ailton Aguiar. Em discussão. Não tendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 4/2023. Indico a mesa, depois de ouvido o plenário, cumprindo as formalidades regimentais e o que determina a lei orgânica do município, que esteja formulada solicitação ao senhor Paulo Batista de Andrade, prefeito dessa ilha, para que, através do setor competente, realize serviço de construção de pavimentação, calçamento e drenagem em toda a extensão da rua José Matias, localizado no bairro de Pilar. Justificativa: o atendimento a esta proposição visa atender à reivindicação dos muitos moradores da comunidade acima mencionado, oferecendo melhorias no tráfego e acesso da residência ali existente. Desta forma, pelo acima exposto, conto com o apoio no nome dos meus pares vereadores a aprovação dessa importante solicitação. Sala da reunião da Câmara Municipal, 27 de março de 2023. Autor, vereador Joelso Ferrugem. Em discussão. Não tendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Com isso eu peço aos Ô, presidente, questão de ordem. Queria pedir um voto de profundo pesar ao amigo Marinaldo e também a nossa amiga dona Betinha, falecida há uns dias atrás, mas não tinha tido reunião ainda. Aí dessas duas pessoas, um voto de profundo pesar e que seja comunicado às famílias. Vamos botar aqui o voto de profundo pesar para a senhora Betinha e para o senhor Marinaldo. Eu coloco o voto de profundo pesar em discussão. Não tendo quem discuta, em votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço à secretaria que comunique aos familiares. O vereador Zé Lia pede... Que seja colocado em votação um voto de repúdio ao secretário de Educação de Itamaracá. Coloco o voto de repúdio em discussão. Em discussão, vereador Zé Lia. Oi, bom dia mais uma vez. É lamentável a situação que se encontra aqui da educação do nosso município. A gente viu aí ontem a Rede Televisão veio fazer uma matéria e mostrando a situação dos transportes públicos que levam nossos alunos à comunidade distante. E o secretário, em uma visita, em uma fiscalização que eu e o vereador Manuel Douglas fez, a gente foi até a secretaria conversar com o mesmo e ele tinha falado para a gente, não foi, Manuel, que no dia 15 de março os fardamentos dos nossos alunos, que hoje faz 2 anos e 3 meses que nossos alunos estão sem o fardamento, e foi bom, como o Ferrugem que me antecedeu aqui disse, que a fiscalização nos secretários é importante. Eu acho que ninguém aqui está com venda nos olhos, que não está enxergando o que o de educação está fazendo aqui em Itamaracá desde o início da gestão, ou estão com os olhos vendados, porque é isso que a gente tem que fazer.
Teve alguém aqui que foi lá, que publicou, que informou, que está tomando ciência como é que está a situação da educação dos nossos alunos? Alunos esse, que a gente já viu em redes sociais ele mentir, que ele mentiu para 2 vereadores dizendo que era dia 15, onde foi publicado dia 27, no dia de ontem foi aberto a licitação para ver quem é a empresa que ainda vai comprar os fardamentos. Ontem, em rede em televisão, ele falou mais uma vez, rindo, debochando da cara de pais e mãe de alunos aqui de Itamaracá, que esses ônibus não faz viagem para piquenique, para jogo de futebol agregado a vereador aqui desta casa, que não faz mudanças. Isso tudo é verídico e é mostrado. Porque aqui eu não tenho papo na língua aqui para engolir de vereador nenhum, não. Porque do jeito que somos conhecidos como oposição, vereador da base dá a cara a bater e mostra a realidade. Que vocês nunca foram lá na Secretaria da Educação solicitar nem ao prefeito a demissão dele, como foi dito aí pelo secretário de Meio Ambiente. Vão lá, ou vocês estão de olho vendado aí, porque está aí, há 2 anos e 3 meses, eu ainda não estou vendo o fardamento do aluno, não chegam aqui com requerimento, um pedido de informação, que foi a Secretaria da Educação. Está aí, o pior gestor administrativo da educação de Itamaracá, da história de Itamaracá. Temos aqui escola lá no Bela Vista, que vai fazer 2 anos que não terminou a reforma, e colocaram os alunos dentro de um muquifo, uma área lá, de 50 metros quadrados, que não tem condições nenhuma do profissional da educação prestar seu serviço. Se você for na Vila Velha, está lá alunos, que os pais dos alunos ligando para mim, Manuel, dizendo que os alunos estão lá sem o ar-condicionado, sem um ventilador. Cadê a informação aqui para trazer? É isso que eu estou cobrando. Não é porque eu fiscalizo, que eu sei que todos fazem fiscalização, mas tem que chegar aqui e dizer, dar cara a bater aqui, Isso eu estou falando, pode me criticar, pode pedir parte, está cedido ali. A quem quiser falar, mostre, porque aqui, ontem teve aqui, e foi dito por algumas mães, que eu estava esperando aqui que o rapaz que é representante pelos transportes escolares, eu procurei a sua nomeação na prefeitura e não consta não, eu sei de toda a história, já está na mão do promotor, que você não consta na folha da prefeitura não. E você diz aí que é diretor dos transportes aqui de Itamaracá, sem constar, está lá o nome do seu pai, está lá o nome do seu pai, e eu procurei sua ficha e não encontrei. Mas na mão do promotor já está lá o seu nome, que você fica dizendo aí que é representante. Você veio para a sessão hoje, eu estava esperando você ficar aqui e você correu. Então eu quero dizer a vocês, aqui, nobres vereadores, se vocês conhecem o responsável pelos transportes de Itamaracá, ele não consta na folha da prefeitura não, e alguns de vocês já sabem disso, mas está na mão do promotor, e graças a Deus o promotor vem trabalhando e vai trabalhar nesse processo aqui com nossos alunos. Continue discussão. Discutiu o vereador Joelson. Mais uma vez, bom dia a todos. Quando a gente fala que a gente está cumprindo com o nosso dever, a gente realmente está cumprindo com o nosso dever. Eu fico surpreso quando o companheiro Zé Elias vem à tribuna e desafiando a todos aqui, aí a tribuna debater com ele. Eu não desafio não, vereador. Você nunca falou nem sobre o secretário. Questão de ordem, vereador. Eu estou falando o que você falou aqui. Claro. Você desafia a todos os companheiros. Me mostre um requerimento seu sobre a informação. A gente aqui nessa casa vem falando que a gente fiscaliza, que a gente cumpre com o dever da gente. E quando a gente cumpre com o dever, o senhor vem com a sua... Claro, com a sua nobre palavra, vereador, com a sua gritaria aqui. É o que você sabe fazer aqui. Isso não me coloca medo em nada. Não tem nem um pouco medo da sua posição. Muito não tão pouco. Eu desrespeito a sua posição. Não, também não desrespeito. Agora eu peço ao senhor que quando o senhor vier à tribuna, o senhor se coloque melhor, o senhor se posicione melhor, porque não venha denegrir a imagem de vereador aqui, não, porque a gente faz o trabalho da gente. Inclusive, está aí o secretário demitido por conta de uma fiscalização que foi feita, e eu tenho prova. Que ele me passou. Eu tenho prova. Que você pediu. Pode botar. Bote o que o senhor quiser, rapaz.
Só um Você minuto. pode botar. Vereador, Oh, só um meu Deus. minuto. Companheiros. O senhor tá nervoso, eu não tô entendendo o seu nervosismo. Companheiro. É tanto amor por Eduardo assim, dessa forma, né? Companheiro. O senhor tem alguma coisa contra mim? Vereadores. O senhor tem alguma coisa contra mim? Companheiro Vem a Joel. mim, fale. Vem a Companheiro mim, Joel. fale. Agora o senhor fica se escondendo por trás do microfone. Eu não. Eu não tenho Tá medo aqui, em ó. momento nenhum de debater com o senhor em local nenhum. Tá aqui. Agora respeito o seu posicionamento. E eu Não respeito sei o o seu. motivo do seu nervosismo Não. com relação ao que eu estou dizendo aqui, porque eu estou sendo bem claro. Eu não estou sendo contra Vossa Excelência, não estou sendo contra o seu trabalho. Quem está vendo aí sabe quem é realmente quem está trabalhando. Porque o senhor denuncia, o senhor vai em Ministério Público, o senhor vai em Dr. Romero, o senhor vai em quem o senhor quiser. Não significa que a gente também não faça o nosso trabalho. Inclusive, através do trabalho da gente, Arley, através do trabalho da gente, Bill, Tiago, está aí a resposta. E não é só ele não, que a gente vem cobrando agora mesmo a questão dos ônibus, está sendo alugado 3 ônibus, enquanto se recupera os outros, e chegue mais 5 ônibus do governo federal, que foi agora, que se Deus quiser, acertado para chegar em Itamaracá. Então nós temos o nosso trabalho. A questão do nervosismo, da alteração, do falar, do bocão. Ô, meu amigão, Zé Elias, pelo amor de Deus, vamos se colocar melhor aqui, que o povo precisa da gente, para que a gente represente ele realmente. Questão de você estar fazendo suas denúncias, questão de você estar ônibus quebrado, lâmpada apagada, um lixo na rua. Meu amigo, a gente faz isso, a gente faz o trabalho da gente, como o Tiago faz, vem no sofrimento lá na área dele também, né, irmão? Na luta, na batalha, mas vai tendo resposta. Nosso amigo Arley, nosso amigo Manuel, ele também faz a denúncia deles, Diel também faz a dele, como todos nós aqui fazemos. Agora, cada um tem sua situação. Cada um sabe como fazer. Eu mesmo faço minhas denúncias, e quando eu fiz a denúncia a primeira vez, que foi demitido, eu fui lá, expliquei, chamei, foi dada a oportunidade, a gente conversou com o rapaz e continuou da mesma forma, e eu tenho provas disso. Eu não falo só não, eu colho provas. E fui lá e solicitei ao prefeito que tomasse um posicionamento. Não pedi para que ele fosse demitido. Se posicione, prefeito, como também com relação ao fardamento das crianças, com relação aos ônibus. Ou o senhor acha que a gente está sendo conivente com isso? A gente está solicitando, o prefeito se posicionou, aí o senhor, no ato do posicionamento do prefeito, dá o título de cidadão a um rapaz, a um secretário que o senhor criticava tanto aqui, que o senhor falava tanto. Inclusive o senhor aqui na audiência pública sobre a trilha dos holandeses, o senhor se posicionou ao contrário. Aí eu já não entendo mais nada. Eu já não entendo mais nada. Olha, Eduardo, nada contra você, seu posicionamento político, eu tenho o meu. Eu estou falando aqui o que está acontecendo nessa casa. Quando a gente toma um posicionamento que vai atrás, que acontece as coisas, o opositor que deveria apoiar a gente é contra. Aí eu já não entendo mais nada. Apoiar em quê, velho? Não, apoiar Apoiar em quê? Apoiar no trabalho do seu companheiro. Apoiar o trabalho do seu companheiro, ou só é primordial o seu trabalho? Não, eu não falei isso. Só está aparecendo. Apoiar, não. Está aparecendo, porque aí eu vou cruzar meus braços, porque o próximo secretário que for demitido vai receber de novo o título de cidadão em Itamaracá. Porque o vereador Zé Elias só é a favor quando o cara é contra. Aí me perdoe, eu não estou criticando a pessoa Zé Elias. Eu estou falando aqui, a gente está debatendo, como o senhor me chamou para debater ali, não tem problema nenhum, nem com o senhor, nem com nenhum aqui, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, posicionamento, a gente tem que ter nessa casa respeito um pelo outro. Se o senhor é opositor, a casa aí ao lado, ao executivo, a gente tem que saber ser opositor. Agora os pares aqui, cada um faz seu trabalho, e a gente ser criticado pelo trabalho que a gente vem fazendo, que o senhor cobra tanto aqui. O senhor é a pessoa que mais cobra o trabalho do vereador nessa casa. Quando acontece o trabalho do vereador, se amanhã o secretário, viu, Arley, for demitido de educação, na próxima reunião tem título de cidadão aqui de novo. Isso aí eu tenho certeza. E eu dou um voto de aplauso a você, se acontecer. Você não é uma moral, o senhor disse a mim, o senhor disse a mim ali naquela eu dou um sala, voto de aplauso a você. parabéns, vereador,
pela sua atitude, pelo seu trabalho de fiscalização. Aí quando chega aqui no microfone, então você mudou confirmou, tudo. você confirmou. Mudou tudo. Foi você, não foi? Mas e cadê aqui? Diante do povo. Eu posso botar os O áudios senhor vem ao aqui, o senhor está nervoso. E pode botar aqui o que o senhor quiser. O senhor está nervoso, calma. Daqui a pouco a gente sai ali, toma água gelada, como um pão doce, uma coxinha ali no Irmão do Salgado ali. Cadê o Irmão do Salgado? O Irmão do Salgado ali, traga um bolinho. A gente toma uma. A gente. Questão de ordem, presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Pelo amor de Deus aí com o público. Vamos fazer silêncio, deixar Questão a de ordem discussão com o aqui público dentro aí. do plenário com os companheiros Então, vereadores. Zé, me perdoe se eu fui muito, assim, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, todos nós estamos fazendo o nosso trabalho. Agora, o executivo é para ser fiscalizado, o legislativo aqui é para fiscalizar. Então vamos fazer o trabalho direitinho, todos nós, todo mundo junto, que a gente chega no consenso, né? Mas desse jeito não. Eu quero... Vereador Ediel. Companheiro, só pedir ao senhor fazer silêncio aí para que a gente possa dar prosseguimento à sessão e a discussão fica aqui entre os pares, vereadores. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria aqui fazer uma referência, começar minhas palavras aqui fazendo uma referência ao que o nosso amigo, do qual eu tiro o chapéu, companheiro Paulinho, ontem fez no grupo do WhatsApp. E daí desenvolveu o que eu quero falar. Colocaram lá um vídeo como se fosse o secretário da Segurança Pública, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, não é? E alguém querendo induzir as pessoas a acreditar que aquele vídeo de um homossexual estava, naquele momento, no seu momento de lazer, dando lá suas danças, suas pintas e tal. E alguém disse assim, como se coloca uma pessoa dessa para ser ministro da Segurança do nosso país. E aí, sabiamente, o companheiro Paulinho respondeu, dizendo mais ou menos que ele estava no momento de lazer, que se fosse ele estaria no seu momento de lazer, descontraindo com os amigos, independente da sua masculinidade ou sexualidade. E o que vale para mim, nesse aspecto, é simplesmente a condução do seu trabalho, onde você é obrigado a desenvolver determinada função. E aqui eu volto para a Câmara Municipal de Vereadores, quando você não faz o seu trabalho, e aí vem a questão que a sua vida pessoal, não diz respeito à sua boa vontade, às suas boas intenções, aqui dentro do Poder Legislativo, onde você pode, sim, mudar o destino e o futuro da Ilha de Itamaracá. Algo que aconteceu comigo, alguns meses atrás, as pessoas vêm associando essa situação com o meu mandato. Mas a gente sabe que é pura política, uma política de baixo calão, uma política que não deveria jamais acontecer, porque o meu trabalho aqui dentro e o que aconteceu comigo não diz respeito ao meu pensamento, ao meu ponto de vista, ao que eu quero para Itamaracá. E aí, quando o companheiro Zé Elias falou, ele foi muito sábio, porque ainda do mais do que ele falou, ainda falta ele dizer que ao longo do nosso mandato, não só ele e Manuel, mas que nós fomos também fazer fiscalizações em vários locais. E constatamos, não só nas ruas que a prefeitura fez por valores absurdos, dos cofres públicos, também tinha a ineficiência da realização, da conclusão de alguns colégios. Por exemplo, lá no Forte Orange, e que depois, através dessa fiscalização, nós, vereadores, tivemos êxito nessa questão, porque a prefeitura foi lá e resolveu o problema, mas ainda se encontra lá o Colégio do Bela Vista,
à mercê do poder público, que eu digo de passagem, a Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, tendo em vista que no ano de 2022, se gastaram 11 milhões e pouco de reais. E ontem o secretário, né, já deixando de vir a essa casa para prestar, e aqui foi votado a convocação do senhor secretário de Educação, mas ontem ele deu uma entrevista na televisão, dizendo que não tinha dinheiro suficiente para que aqueles ônibus fosse mantido a sua manutenção. Então, com 11 milhões e pouco de reais, fora os outros gastos, diga-se de passagem, daria para comprar 5 a 6 ônibus novos, mas infelizmente não é isso que acontece. E quando o vereador Zé Elias se posiciona dizendo que muitas vezes essa casa é omissa, é sim, porque a gente não quer obrigar o vereador de oposição, de situação, a fazer o mesmo que ele faz, a fazer o mesmo que eu faço, que Manuel faz, e o que os demais vereadores possam fazer, mas sim, porque independente que você seja situação ou oposição, você tem que atender os anseios da população. E ontem foi dito nas redes sociais aí, que não foi vereador que denunciou as emissoras de televisão, foi sim as mães dos alunos insatisfeitas com o mau serviço que a prefeitura está prestando a essas crianças. Então, isso reflete no trabalho da Câmara Municipal. E a gente está vendo que a cada dia que se passa, eu pensava que essa casa tomaria um norte em dizer assim, não, vereador Zé Elias, muito embora você é muito contundente, muito acirrado no que Vossa Excelência fala, mas você está certo. E realmente está certo. Porque o trabalho do vereador aqui é fiscalizar, e muito das coisas que já aconteceu e vem acontecendo, que seja de benefício para a população, foi dado início por nós 3 vereadores, Zé Elias. Porque muito embora eu esteja um pouco afastado, por entender que a política de Itamaracá é mesquinha a esse ponto, mas eu não me canso de dizer, de fazer o meu trabalho e dar meu veredito aqui na Câmara. Vereador tem que fiscalizar, vereador tem que cobrar. Não é preciso ser contra o prefeito, não. É compactuar com o que é bom, mas é dizer a ele que a ineficiência de alguns serviços prestados aqui no nosso município está precário. E realmente é precário. Saúde, educação, meio ambiente, saneamento. Todos esses serviços aqui estão sendo precários ou não? Quantas obras só na educação temos parado aqui no nosso município? Só na educação. Porque quando se fala quadra poliesportiva, um colégio ali que foi gasto só no terreno, R$1 milhão, e aí se encontra parada. Por quê? Então, por que o vereador também aqui não vem questionar, senhor prefeito, por que aquela obra se encontra parada? Qual foi o trâmite que o senhor fez que o Tribunal de Contas embargou a obra? O porquê não dá andamento, Ailton? Aquele colégio, não é, que foi conseguido na gestão passada, para que se desse início, mas que se encontra um elefante branco, mais um elefante branco ali, perto do Ciranda. Então isso reflete, Zé Elias, o que você fala na indignação do nosso povo. E o nosso povo não aguenta mais. E a Brasília, nós vereadores aqui, à época, eu, Zero, Ferrugem, irmão Tiago, a gente foi para a Marcha dos Prefeitos, lá em Brasília. Nada mais é que um congresso. A Marcha dos Prefeitos nada mais é que um congresso. Ou seja, nós, vereadores aqui, participamos de um congresso essa semana em João Pessoa. E eles foram participar em Brasília. Chegando lá para visitar alguns gabinetes de alguns deputados e tirar foto e dizer assim, eu vim trazer recurso para Itamaracá. Lá se só traz recurso se tiver um projeto bem elaborado, companheiro Arley. Se não tiver projeto, não vem dinheiro, não. Como é que eu vou dizer assim? Aí eu quero uma quadra poliesportiva, eu quero mudar Itamaracá, eu vou trazer um galpão para as marisqueiras. Mostra o projeto. Se levou? Não tem. Então isso é balela, minha gente.
Isso completamente é balela. Me dá um pouquinho de água aí, Dora, por favor. Por favor, se possível. Calma. Mas eu vou... Vai pra gente. Eu até esqueci agora. Vai. Calma. Vai. Mas é bom para que a gente possa... Então... Peraí, senão vai faltar voz. E a água? Agora vai. Então, gente, isso nada mais é de que os senhores prefeitos e secretários participarem de uma marcha onde vão todos os prefeitos do Brasil, não é? Reivindicar algo. Agora, alguns que têm uma equipe bem formada, elaboram alguns projetos, chega lá no Ministério da Pesca, no Ministério da Justiça, no Ministério do Meio Ambiente, seja lá qual ministério for, da Saúde, da Educação, diz assim, eu tenho esse projeto aqui, ó. E esse projeto condiz com a realidade de Itamaracá. Mas, infelizmente, eu quero que eles mostrem, eu faço um desafio, que mostre o projeto que levaram para trazer recursos para Itamaracá. Então, eis aí. Eu quero deixar bem claro, gente, que minha vida pessoal, eu nunca vou deixar de viver. Seja lá onde eu estiver. Agora, minha vida pública, consequentemente, eu tenho o dever. Isso não é o direito, não é a obrigação de me fazer. Entendeu? Levantar essas polêmicas aqui é importante salutar. Companheiro Zé Elias, o companheiro Manuel do Gás e alguns companheiros que daqui para frente eu tenho certeza que vai estar fazendo o que nós estamos fazendo. Porque Itamaracá não aguenta mais. Então, eu não queria não vou nem discutir a questão do projeto qual está sendo votado, mas eu queria aqui levantar essa celeuma. E que aqui eu não estou sendo contra a Ferrugem, eu não estou sendo contra a Bilda Laje, ao irmão Tiago, a quem quer que seja. Eu estou simplesmente, e também não estou só contra o prefeito, não. Eu só sou contra as atrocidades que estão fazendo com o povo da ilha de Itamaracá. Mas, infelizmente, alguns aceitam, eu não aceito, e vim aqui a essa tribuna fazer esse desabafo e levantar essa questão para que vocês possam também fazer a avaliação. Muito obrigado. Continue em discussão. Queria rapidamente aqui discutir. Bom dia a todos, companheiros vereadores, público presente, público de casa que nos assiste através das redes sociais. Queria aqui, companheiros, a essa discussão, né, é sempre salutar a discussão aqui nessa tribuna, né, sempre em busca de melhoria da população de Itamaracá, né, sempre quando existir essas discussões, esse debate aqui na Câmara é importante, né. Anteriormente, isso é notório, a gente sabe da dificuldade não só da educação, né, a dificuldade que a educação vem passando, até porque, como bem foi falado aqui, as próprias mães se reuniram para fazer essa denúncia para que a TV viesse aqui e foi averiguado algumas situações. A gente tem ciência dessas situações, mas eu queria, companheiro Zé Elias, pedir a Vossa Excelência, e se fosse de acordo de todos os companheiros, a gente aqui nessa casa, um voto de repúdio para o secretário de Educação já foi feito, uma vez que ele não compareceu a essa casa para prestar as devidas informações, não tirando o mérito de Vossa Excelência, mas queria que mais uma vez pedir a convocação desse secretário a essa casa, que a gente fizesse um termo de convocação, porque eu sei que um voto de pesar dessa casa, de repúdio dessa casa, é muito forte, né? Mas não vamos, Gelia, não tira seu mérito e não tira o mérito desses companheiros, é apenas uma opinião que a gente chamasse o secretário para esclarecer, porque pode ter feito, Gelia, que o secretário tenha dado o seu máximo e, de certa forma, tenha tido dificuldade de cumprir o seu trabalho dentro daquela secretaria. O secretário Marcos Paulo, eu tenho conhecimento, conheço ele, não por conhecer, mas sei do seu trabalho, e muitas vezes o secretário pode estar sendo, de certa forma, não conseguindo fazer o seu trabalho. Então, trazendo a ele essa casa, em vez de dar esse voto de repúdio, que, volto a dizer, já teve um por não convocação dele, fazeríamos um requerimento e eu pessoalmente levar para que ele viesse a essa casa na próxima reunião,
formular essa pergunta e ele explicasse não só a gente dessa casa que é fiscal do povo, como a população de Itamaracá. E Vossa Excelência tem feito esse trabalho e a gente sabe que esse trabalho de fiscalização, as mães foi quem chamaram, então as mães estão vendo o sofrimento dos seus filhos. Queremos saber o que é que pode ser feito, o que é que pode ser mostrado para que essa questão não só dos ônibus escolares pode ser resolvida. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, se fosse de bom grado, que a gente não desse esse voto de repúdio e sim convocasse o secretário para na próxima reunião estar aqui e a gente juntos fazemos esse questionamento a ele. Obrigado a todos. Eu queria aqui pedir mais uma vez, né, o vereador Zé Elias, que a gente fizesse esse pedido, retirasse esse pedido de repúdio, tendo em vista, como eu falei ali na tribuna, que é uma coisa, um voto de repúdio dessa casa é uma coisa que vai carregar aí para o tempo e a gente convocasse o secretário para que na próxima reunião estivesse aqui e a gente junto formulasse essas perguntas para ele, que ele pudesse responder. E aí, se não viesse essa casa, se não atendesse, a gente cumpriria com certeza e eu assinaria embaixo esse voto de repúdio. Queria pedir a Vossa Excelência se poderia ser feito dessa forma. A questão do voto de repúdio ele pode ser reiterado. A questão da convocação dele aqui, eu assino embaixo com Vossa Excelência, mas reiterando o voto de repúdio, ele merece muito mais do que um voto de repúdio. E cabe a cada um vereador, respeito à presidência, respeito a todos os vereadores aqui, mas eu ainda acho o voto de repúdio muito pouco para ele. Eu queria achar algo mais agravante do que um voto de repúdio para ele. Eu quero encontrar aí, se alguém puder me explicar dentro do regimento interno o que é que pode alcançar ele, então continua o voto de repúdio. Quem quiser rejeitar, rejeite, porque eu vejo dessa forma a educação do meu município falida e ele não tem nenhuma consideração a essa casa, que ele foi convidado, foi convocado, eu mesmo fui lá, conversei com ele, ele mentiu para mim, mentiu para o vereador Manuel, mentiu para a população de Itamaracá e está aí os alunos sendo penalizados. Eu faço minha parte, então continuo reiterando o voto de repúdio e cada um faça do seu voto o seu juízo. Discutindo daqui mesmo, como eu bem disse, né, como eu bem disse, a reiteração, a gente vai reiterar, só um minuto, vereador, vai reiterar esse projeto, mas volto a dizer, Zé Elias, volto a dizer a Vossa Excelência, E pode fazer convocação que oral, né? isso, fazendo essa convocação para que o secretário venha se explicar, como eu bem disse, muitas vezes o secretário está engessado e seria uma boa a gente escutar ele aqui e após isso tomar as providências, mas entende seu raciocínio, vereador Adilson. Oi, eu entendo o companheiro agora discutindo sobre o voto de repúdio, eu entendo a insatisfação do companheiro Zé Elias, eu entendo a satisfação da população, eu entendo a falta de compromisso, não é, com a gestão para com o povo, principalmente a educação do nosso município, e o vereador Zé Elias está completamente coberto de razão, né? Mas eu queria, dentro do consenso, dentro da nossa amizade, da nossa linha de trabalho aqui dentro, para que a gente pudesse atender também, Zé, o pedido do companheiro Ailton, para que a gente pudesse adiar, ele não está pedindo que você tire, mas ele está pedindo para que a gente possa adiar esse voto de repúdio. E aí, eu acredito que, como Vossa Excelência disse, realmente cabe. Cabe porque deixou de atender, eu acho que foi infeliz junto às emissoras de televisão do qual entrevistou ontem, isso aí já cabe. E também cabe até porque deixou de atender um pedido, aliás, um chamado, uma convocação da Câmara Municipal, mas que dentro do consenso, dentro das nossas amizades, a gente poderia um pouco adiar, e peço a Vossa Excelência também, encarecidamente, para que a gente pudesse adiar e, consequentemente, a gente colocar hoje a convocação e já marcar a data, companheiro Ailton. Se isso for possível. Agora também, companheiro, se a permanência do voto de repúdio permanecer, tenha certeza que eu voto junto com Vossa Excelência, tá certo? Mas, nesse momento, eu poderia a sua compreensão. Pronto, a gente já, anteriormente, o vereador Zé Elias aqui já me pediu que adiasse esse voto de repúdio. Quero dizer a Vossa Excelência que é desse jeito,
né, que a gente vem trabalhando na Câmara com compreensão. Agradeço a compreensão do companheiro Zé Elias, agradeço as palavras do vereador Edielso, que é dessa forma que a gente vem trabalhando, tentando um entendimento com essa casa, porque, como bem disse, vereador, na próxima reunião, eu já vou ver a data, vereador Edielso, quando a gente marcar a próxima reunião, já vai marcar a convocação desse secretário e, após os pronunciamentos dele, vamos fazer vários questionamentos e aí, não tendo em vista, a gente mantém o voto e eu sou um dos primeiros a assinar embaixo. Mas agradeço aos companheiros pelo respeito dessa casa e pelo entendimento de todos. Então, a gente já bota aqui o pedido de convocação do secretário de Educação para que na próxima reunião, em caráter de urgência, a gente convoque ele para essa casa. Eu coloco o pedido em discussão, não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Eu queria aqui pedir aos companheiros para que a gente botasse a quebra de interstício em votação, para que a gente pudesse, daqui a 5 minutos, voltar e votar aqueles projetos do Conselho Tutelar. Eu coloco o pedido de quebra de interstício em discussão, não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Daqui a 5 minutos a gente vota.